Olá, graça e paz. Estamos começando mais um Conectados com Cristo, com a palavra de Deus para o seu coração. Não esqueça de se inscrever aí no canal, tá bom, queridos? E acionar o sininho. A palavra de hoje é Mateus 25, que vai falar sobre as virgens, as 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 insensatas, que vai dizer assim: o reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouvindo-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para ao encontro. Essa é uma palavra de alerta para o nosso coração. E eu tenho uma pergunta para você. Quais das virgens você tem sido? As prudentes ou as insensatas? Devemos lembrar que as prudentes são aquelas que estão sempre preparadas e as insensatas são aquelas que sempre deixam algo para depois. Lembrando desses dois fatos, nós precisamos nos posicionar em qual deles queremos ficar. No grupo que se prepara ou no grupo que deixa tudo para depois? Sabemos que tanto uma quanto a outra tem um risco. Uma, o risco da salvação, porque se preparou. A outra, o risco da condenação, porque deixou tudo para depois. E essa é uma palavra de alerta para o nosso coração. Muitas vezes, no nosso dia, em relação às coisas do Senhor, nós deixamos tudo para depois. Eu vou orar mais tarde. Eu vou ler a Bíblia mais tarde. Eu vou ao culto se der. Eu vou ao culto se me der vontade. Eu vou me lembrar do Senhor mais tarde. E eu coloco toda a minha vida em prioridade. E coloco sempre Deus em segundo plano. Será que se eu deixar Deus em segundo plano, eu vou estar sendo prudente? Eu convido você nessa hora a refletir comigo. Ou se vale a pena eu ser despreparada. E o que eu tenho a perder com isso? Pois é, nessa parábola aqui, nesse grupo de 5 e 5, da prudente e da insensata, da preparada e da despreparada, a gente precisa avaliar e pensar um pouco sobre o que eu tenho feito em relação à minha vida espiritual, porque sabemos que esse noivo, que a parábola de Mateus 25 está falando, ele vai voltar. Esse noivo é Jesus. Ele vai buscar a igreja dele na terra, a igreja pela qual ele comprou com o sangue dele. E nós sabemos que existe toda a preparação para nos encontrarmos com esse noivo. E qual é o azeite que precisa estar no nosso coração? O azeite da palavra de Deus, o azeite do compromisso com Deus, de uma vida com Cristo, o azeite do jejum, o azeite da oração, o azeite da vida com Cristo e o azeite de andar com a nossa vida espiritual em dia, nunca deixando para depois, né? Já viu aquele ditado que as pessoas costumam dizer? Elas dizem assim: quando Jesus voltar, eu vou ser salva, nem que for na barra da saia da pastora. Queridos, lamento informar, mas isso não vai acontecer, né? Isso não tem possibilidade de acontecer, porque a salvação, ela é individual. Eu não posso salvar as minhas filhas por aquilo que eu faço. Eu tenho a salvação em Cristo por aquilo que eu faço
diante de Deus, eu e a minha pessoa e as minhas filhas terão a salvação delas por aquilo que elas fazem diante de Deus. Ou seja, eu posso orar, eu posso interceder pelas vidas delas hoje, eu posso clamar pela vida delas hoje diante de Deus, mas a salvação vai depender de cada uma delas, porque a salvação é individual. Então eu preciso buscar essa salvação hoje, agora, nesse exato momento. Nunca deixar para depois. Nunca para deixar entrar num tempo de oração depois. Amanhã, mês que vem, ano que vem, jamais. Nunca entrar num tempo de jejum e de oração amanhã, depois de amanhã, ano que vem, jamais. Eu preciso começar esse tempo com Deus hoje. Eu não posso arriscar e deixar para amanhã, porque muitas vezes eu posso dormir nesse tempo que eu espero o noivo. E nesse meu sono, nessa minha sonolência, eu posso não estar preparado quando a trombeta tocar. E aí não vai ter tempo de preparação. Quando nós lemos aqui no versículo 9, nós vamos ver que elas pediram o azeite. No versículo 7, então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam: não podemos dar, porque já temos o suficiente para nós. Não temos para vocês. Ide, comprai o vosso azeite. Então, aquelas que estavam preparadas não puderam ajudar as que não estavam. É exatamente isso que vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua noiva, o seu povo na terra. Então, esse é o tempo da nossa preparação. Não vá dormir sem estar preparado. Lembrando dessa palavra, quero perguntar para você: quantas noites você foi dormir e não orou? Quantas noites você deitou para dormir, adormeceu sem orar, sem pedir perdão dos seus pecados, sem se preparar, sem estar de acordo com a palavra? Lembre-se, pode não dar tempo. Então, não seja imprudente, seja prudente. Busque, se prepare, esteja preparada. Assim, quando o noivo vier, você vai poder entrar para sentar na mesa e participar das bodas do Cordeiro. Porque a gente vê aqui o que aconteceu com elas no versículo 10. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta se fechou. No versículo 11, mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, nós devemos vigiar para que isso não aconteça conosco, né? Não venha acontecer conosco. Nunca podemos deixar algo para a última hora, tá bom? Levante-se hoje, obedeça hoje, viva hoje, sirva o Senhor hoje. Se prepare hoje, tá bom? Quero orar pela tua vida. Pai, tenhas misericórdia de nós. Que nós não venhamos estar despreparadas, mas que o nosso azeite venha estar em dia com o Senhor, a nossa vida com o Senhor, a nossa esperança pela tua vinda, quando ela se aproxima para buscar o teu povo. Ajude-nos a nos preparar. Acorda-nos do sono, Pai, para que nós venhamos vigiar como tem estado a nossa botija, o nosso azeite diante do Senhor. Não nos permita, Senhor, perder a nossa vida inteira, porque não nos acordamos para preparar. Não acordamos para a sua palavra, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajude a vigiar em todo o tempo e nos livre de perder a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa livrar você desse dia e que o seu coração possa estar preparado para o convite do noivo. E o convite é hoje, tá bom? Deus abençoe a sua vida.